Então vamos dar início à aula de hoje, pessoal. Hoje vamos falar sobre motores de indução monofásicos. Tem algumas peculiaridades aí em relação aos motores trifásicos, né, que a gente veio trabalhando até então. Então vamos ver quais são as características aí de funcionamento dessas máquinas monofásicas, né, de indução. Inúmeras instalações, tanto industriais quanto residenciais, são abastecidas por sistemas elétricos monofásicos. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Monofásico CA. Além disso, em todas as instalações há a necessidade de motores pequenos que, operando a partir de redes monofásicas, acionam vários tipos de equipamentos, tais como geladeiras, aspiradores de pó, condicionadores de ar, máquinas de costura, furadeiras, portões eletrônicos, etc. O termo motor pequeno refere-se a motores com menos de 1 CV, isto é, motores de potência fracionária. Motores monofásicos são também construídos para potências inteiras e mais elevadas, né? De 1, 5, 2, 3, né? 7, 10 CV. Estruturalmente, os tipos mais comuns de motores de indução monofásico são semelhantes aos motores polifásicos de gaiola de esquilo, exceto em relação à disposição dos enrolamentos do estator. O motor de indução, como um rotor de gaiola de esquilo, e um enrolamento de estator monofásico. Então aqui a gente tem, né, um primeiro modelo aqui de motor monofásico. O rotor é muito parecido com o rotor dos motores trifásicos de indução, certo? Os enrolamentos são curto-circuitados no rotor. E no estator eu tenho somente um enrolamento, né, disposto ao redor do rotor. E esse enrolamento ele é único, né? Esse enrolamento ele é único. Ele vai causar aí um efeito que é a origem de um campo pulsante, né, um campo líquido pulsante, que ele é fruto, né, resultado de dois campos, né, que a gente pode modelar, fazer esse modelo considerando dois campos, um progressivo e um retrógrado, né? E o efeito desses dois campos, né, eles giram da mesma velocidade, um sentido horário e outro anti-horário, eles geram um campo líquido pulsante, né? Então essa máquina monofásica, ela possui não mais um campo girante, mas sim um campo pulsante, certo? Então, no lugar de uma bobina concentrada, o enrolamento real do estator está distribuído em ranhuras de modo a produzir uma distribuição espacial da força magnetomotriz aproximadamente senoidal. Só vou colocar a presença aqui para o Messias, que acabou de entrar, já que nós estávamos comentando sobre isso, sobre as presenças aqui, né? Vamos lá então. Torque equilibrado de um motor de indução monofásico parado. A figura mostra o campo magnético resultante do enrolamento principal distribuído em volta do estator de um motor CA monofásico. A força magnetomotriz resultante corresponde àquela oriunda de apenas uma das fases de um motor trifásico, sendo desta forma um campo pulsante estacionário. Certo? Então a gente vai ter aí um campo pulsante estacionário. Eu não tenho. Ele não gira espacialmente, né? Ele vai ter. Ele vai ter uma posição aqui espacial onde eu vou ter uma. Eu vou ter uma polaridade positiva, dá para se dizer assim, do campo magnético. E numa outra região eu vou ter uma polaridade negativa. Certo? Mas isso considerando, né, um campo líquido, né? Um campo líquido. Que a gente vai ver aí, eu não vou tentar explicar muito antes aí,
Mas entendo, né, que esse efeito de ter um enrolamento aí distribuído uniformemente ao redor do estator, né, envolvendo o rotor, quando a gente aplica uma tensão CA aqui, monofásica, né? Isso aqui vai me gerar um campo pulsante, um campo líquido pulsante, fruto aí de dois campos, ou fruto da teoria do duplo campo girante, certo? O que é esse duplo campo girante? A gente vai ver agora na sequência já. O torque resultante é nulo, né? Não há torque de partida, conforme se observa nas figuras acima, embora exista torque em cada condutor. Então, em cada condutor a gente tem um torque, né, em cada segmento da espira, uma vez que tem corrente elétrica, né, circulando. Porém, eu não tenho torque de partida, em virtude que esse torque aí pulsante, né, na partida, ele não existe. Pelo fato das máquinas elétricas poderem ter mais de dois polos, é conveniente expressar os ângulos em graus elétricos ou radianos elétricos em vez de unidades mecânicas. Então aqui a gente tem algumas fórmulas aí, né, da angulação aí desse sinal, né, desse campo líquido aí, que relaciona, né, o número de polos, né. Então a componente fundamental espacial da distribuição da força magnetomotriz de um enrolamento monofásico é dada por um fator aqui, né, uma constante, né, vezes o número de fases, vezes a corrente e A, cosseno do ângulo aí desse campo líquido. Por equações, assim, eu acho que é mais complicado de entender. Eu acho que quando a gente entra em equações aqui, nesse tipo de motor, né, o motor monofásico ele tem uma fase só, ele é mais complexo, né, o entendimento de que um motor trifásico. Então, na parte das equações, a gente deixa para o exercício, né, explicar mais, né, não vamos tentar deduzir muito equações aqui, vamos tentar entender o princípio de funcionamento deles, certo? Campo girante do motor monofásico. Portanto, a força magnetomotriz de um enrolamento monofásico pode ser decomposta em duas ondas girantes de força magnetomotriz, cada uma de amplitude igual à metade da amplitude máxima girando em sentidos opostos. Então eu tenho aqui uma amplitude, né? Uma amplitude da tensão, né? que alimenta esse estator. Esses dois campos girantes vão ter uma amplitude que vai ser da ordem da metade dessa tensão aplicada, né? Proporcionalmente falando, uma vez que esses fluxos magnéticos, esses campos magnéticos são resultado dessa tensão aplicada. Então, a magnitude desses campos magnéticos vão ser da ordem proporcional à metade da tensão aplicada, certo? Essa distribuição de força magnetomotriz permanece fixa no espaço com uma amplitude que varia de forma senoidal no tempo com frequência ω. Com o rotor em repouso, as ondas progressiva e retrógrada de fluxo no entreferro, criadas pelas forças magnetomotriz combinadas das correntes de estator e do rotor, são iguais. Consequentemente, os conjugados componentes são iguais. E o conjugado de partida não se produz. Então, como eu tenho dois campos girantes girando em sentidos opostos, girando gerando o mesmo torque, a minha potência ou o meu torque de partido ele não acontece, não ocorre, né? Uma vez que o motor fica estático ali, né? O rotor fica estático, ele não consegue partir, sair do estado inicial, né? Sem uma força externa, né? Um gatilho externo, não é possível fazer com que esse motor monofásico saia da posição de inércia aí parado, né? Então, a característica de conjugado versus velocidade resultante, que é a soma algébrica das duas curvas componentes, mostra que, se fosse usado algum meio auxiliar para dar partida no motor,
seria de fato, né, produzido um conjugado com o sentido que foi usado na partida, qualquer que fosse ele. Então, o que define o sentido de rotação de um motor monofásico é o conjugado de partida, causado, né, gerado através de uma partida externa, né, uma partida auxiliar, certo? Uma partida piloto, onde essa partida piloto vai ditar aí o sentido o sentido de rotação, uma vez que o campo do estator ele é pulsante, né? E o torque inicial aí vai ter que ser realizado por essa partida auxiliar, né? Por esse mecanismo auxiliar. Então aqui a gente tem o campo girante do motor monofásico, né? Aqui a gente tem a parcela retrógrada, né? E a parcela progressiva, certo? Como é que isso aqui funciona? Vamos tentar explicar um pouco. Análise do motor da indução monofásico através do campo girante. Para aplicar a análise através do campo girante, supõe-se que o campo pulsante resultante é a composição de dois campos girantes com velocidade síncrona, girando um sentido horário e o outro no anti-horário. Então aqui eu tenho, né, no ponto inicial, né, os dois campos partindo aqui, né, da mesma posição, tá? E no momento que eu alimento essa máquina, no momento que eu alimento o estator, eu vou ter um efeito, né, uma teoria, né, que eu posso modelar dessa maneira, onde eu vou ter um campo girante no sentido anti-horário e um no sentido horário. Por quê? Por que eu vou ter isso? Porque eu tenho lá uma espira, né? Tenho N espiras lá, distribuídas de maneira uniforme dentro do rotor, né? Imaginem aí, vocês têm N espiras, né? Imagine que esse motor aí tem N espiras, né? Se eu vou conseguir desenhar aqui. Esse motor aí tem N espiras. Nossa, tá feia a situação aí. Vou olhar isso aqui. Tenho N espiras. Certo? Aqui eu desenhei só quatro, né? Pensem que essas quatro espiras, né? Essa aqui seja a A1, essa aqui seja a 2, essa aqui seja a 3, essa aqui seja a 4, tá? E aqui eu tenho o meu rotor, certo? E eu vou ter o quê? Eu vou ter que essa espira, né? Eu vou ter que um lado aí vai estar aqui, da 1, outro lado vai estar aqui, o outro lado da 2 vai estar aqui, 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 aqui. Então aqui eu vou ter, por exemplo, aqui eu vou ter uma espira. Ela pode entrar aqui e sair aqui, né? Vamos fazer direitinho isso aqui. Aqui para ser um X, pessoal, aqui para ser um pontinho, tá? Então a 1 ela entra aqui e sai aqui. A 2 ela entra aqui e sai aqui. A 3 ela entra aqui e sai aqui. E a 4 ela entra aqui e sai aqui.
certo? Então aqui eu tenho uma, aqui eu tenho duas, aqui eu tenho três e aqui eu tenho quatro. Porque você tem que entender que todos os lados, né, né, vão estar conectados, né, dessa maneira aqui, né. Esse lado que vai estar conectado num lado aqui da fonte e esses lados aqui, né, vão estar conectados nesse lado aqui da fonte. Isso aqui é alternado. Então eu vou ter aí um torque positivo ao mesmo tempo nessas quatro bobinas aqui, né? Porque aqui tá entrando, né? Aqui eu vou ter por exemplo, um positivo, um 220 aqui, né? Mais 220. E aqui eu vou ter menos 220, né? Uma hora vai estar mais 220 aqui e uma hora vai estar menos 220 aqui. Certo? Mais 220 aqui e menos 220 aqui. Então eu não tenho. Isso aqui não gira. Certo? Isso aqui não gira. E é por causa desse efeito aí, né? Que eu tenho isso aqui. Eu tenho, né? Eu posso dizer que eu tenho dois campos girantes, um andando no sentido horário, outro no sentido anti-horário, porque o produto líquido deles, né, gera o meu BS, né? Meu BS. Essa aqui é uma teoria, né, pessoal? Não é que exista dois campos girantes, mas para mim poder modelar essa máquina, para mim poder entender, né? Para mim poder definir o módulo do meu campo líquido, né? Existe essa teoria, né? Tem a teoria dos campos cruzados também, mas a gente não vai chegar a comentar aqui. Mas essa teoria aqui do campo duplo girante define bem como é que é a resposta, como é que é o funcionamento desse motor. Uma vez que quando esse cara aqui vai girando, né? Esse aqui também vai girando no mesmo sentido, na mesma velocidade, só que em sentido contrário. O produto entre esses dois vetores vai me gerar o meu BS aqui, né? Na medida que eles vão girando, eu vou tendo aí uma variação do módulo do meu campo líquido aí, né? Certo? Vai chegar um ponto onde o meu campo líquido é zero, né? Ou seja, quando a minha senoide aqui estiver no ponto zero, eu não tenho nem mais 220 nem menos 220, né? Concordo? E esse mais 220 aqui e menos 220 aqui não é simultâneo, né? Eu não tenho simultaneamente mais 220 e menos 220. Eu tenho aqui, nessas bobinas aqui, eu tenho, né, mais 220, né? Aí vai descendo e aqui começa a ter menos 220, né? E assim elas vão alternando, no caso, né? Não alternando o sentido, né? Aqui nunca vai ter menos 220, né? Desse lado aqui vai ter sempre mais 220. Vai alterando a magnitude, né, dessa tensão, assim como vai alterar a magnitude do meu campo girante, né? Dependendo da posição aí, né, de giro, eu vou ter uma magnitude diferente, né? Percebam que nessa posição aqui central eu não tenho magnitude nenhuma, né? Não tenho geração nenhuma de fluxo magnético. Uma vez que essa posição aqui, desses campos girantes, representam esse ponto aqui, né? O ponto onde eu tenho a minha
tensão alternada, aí, minha tensão AC, passando por zero. Então o meu campo girante, meu campo, que desculpa, não é girante, né? Meu campo líquido, ele vai ter aí, né, duas posições, né? Ou para cima ou para baixo, né? E o módulo aqui vai ser a metade, né? O módulo vai ser a metade da tensão, né? Proporcionalmente, né? Metade da tensão de entrada. Se eu reduzir a minha tensão de entrada pela metade, eu vou ter aqui a metade do meu campo girante, né? Do meu campo, a metade do módulo desse campo pulsante aqui, né? Deu para entender aí, pessoal? Espero que sim. Então, como é que vamos modelar, fazer o circuito equivalente? Considere a situação, então, em que o rotor está parado e apenas um enrolamento principal do estator está excitado. Então, o motor é equivalente a um transformador com seu secundário em curto-circuito. Tá? Aqui é o enrolamento principal do estator. Aqui ele já está considerando dois enrolamentos, né? O principal e o auxiliar. Né? A gente falou que essa máquina ela necessita de enrolamentos auxiliares, né? Para poder gerar torque na partida, né? Senão não tem torque na partida, né? Uma vez que esses campos aqui se anulam, né? Uma vez que esses campos aqui se anulam, no momento que eu começo a ter mais 220 de um lado, eu vou ter menos 220 no outro, né? No mesmo instante de tempo, se fossem instantes de tempo diferentes, eu teria um torque inicial, mas não ocorre, né? Eu tenho a mesma magnitude do campo em sentidos opostos, né? Então esse motor aqui ele exige, né, que eu tenha um enrolamento auxiliar, né? Que vai fazer a partida, né? Acho que eu tenho mais uma foto mais para frente, depois eu mostro para vocês. Mas é necessário aqui, né? Aqui nesse circuito equivalente, ele já está considerando o enrolamento auxiliar, né? Ele está suprimindo o enrolamento auxiliar, né? Considerando que já existe no estator, ele está no estator, esse enrolamento auxiliar, né? Onde ele tem uma defasagem da tensão aplicada em relação ao enrolamento principal. A gente vai ver também como que a gente consegue defasar esse enrolamento auxiliar tendo apenas uma fase, né? Uma vez que esse motor vai ser alimentado apenas com uma fase, é monofásico. Então o motor é equivalente a um transformador com o seu secundário em curto-circuito. Isso aqui a gente já viu, né? Esse modelo aqui. Esse aqui é o modelo da máquina de indução, certo? Para cada fase eu tenho esse modelo aqui. Aqui eu tenho a resistência e a reatância do estator. Aqui eu tenho a minha perda de magnetização, né, XM. As minhas perdas no cobre aqui a gente está suprimindo, né, minhas perdas no ferro, né. Normalmente essas perdas aí se unem às perdas por ventilação, né, enfim. Aqui nesse modelo aqui se suprime. Uma vez que a gente não tem ferramentas para poder calcular essa perda, né, no modelo, através de ensaios, né. E aqui eu tenho a minha reatância do rotor. E aqui a resistência do rotor. Então, como a gente está fazendo uma análise aí de dois campos girantes, né? Então, a força magnetomotriz do estator pode ser decomposta em campos que giram de forma progressiva e retrógrada. Com o rotor parado, as amplitudes das ondas resultantes progressiva e retrógrada do fluxo no interferro são ambas iguais à metade da amplitude do campo pulsante. Então, eu vou ter aqui que a minha reatância, eu vou ter dois circuitos aqui, né? Para mim poder modelar
esses dois campos pulsantes aí, progressivo e retrógrado, eu preciso fazer uma divisão aqui, né? Onde eu vou ter um modelo para o campo girante progressivo eu vou ter um modelo para o campo girante retrógrado, que é esse cara aqui, que é essa parcela aqui. Por que eu tenho 0,5 aqui no x2, no r2 e no xm? Quem é que pode falar, responder para nós? Vamos lá, pessoal, vamos participar um pouco aí. Ivan. Messias. Também não sei, professor. Realmente eu não sei. A gente tem metade das reatâncias e resistências porque é o mesmo enrolamento, né? A gente está modelando aí em virtude desses dois campos pulsantes, progressivo e retrógrado, mas não podemos esquecer que é o mesmo enrolamento. A corrente que circula, a corrente que circula no no circuito do no circuito do campo pulsante progressivo é a mesma corrente que circula no campo pulsante do retrógrado, certo? Esse enrolamento aqui é o mesmo que esse, né? É o mesmo enrolamento aqui. Tudo é exatamente a mesma coisa. Essa aqui é o mesmo resistor, né? É a mesma resistência. Eu só estou dividindo, né? Eu estou fazendo essa divisão para mim poder fazer essa modelagem. Mas os valores de reatâncias aí e resistências vão ser a metade, uma vez que eu estou dividindo o mesmo circuito em duas partes, né? Certo? O meu circuito principal é esse aqui de cima. Só que para mim poder analisar e obter as tensões e correntes pertinentes a essa máquina, eu preciso fazer essa divisão aí, eu preciso fazer esse modelo, essa modelagem, né? Para mim poder encontrar aí um modelo que satisfaça aí as condições físicas aí que essa máquina apresenta. Agora considere a situação depois que o motor atingiu a velocidade de trabalho e está funcionando apenas com o enrolamento principal no sentido do campo progressivo, com o escorregamento S por unidade. Então aqui eu tenho um modelo já completo, onde esse motor, essa máquina aí, está girando no sentido do campo progressivo. Então aqui a gente tem o escorregamento, né? Certo? Isso aqui é uma máquina de indução, existe escorregamento, assim como os motores trifásicos de indução. E aqui eu vou ter uma peculiaridade, né? 2 menos S, uma vez que esse aqui é um modelo do circuito retrógrado. E ele gira no sentido contrário, né? No sentido contrário ao sentido do campo progressivo. Tanto o campo progressivo quanto o campo retrógrado, eles giram em velocidade síncrona. Concordam? Então quer dizer que a diferença de velocidade entre o campo progressivo e o campo retrógrado é 2, né? A diferença. É 2 vezes, né?
Por exemplo, se o campo ah, progressivo está girando a 300 radianos por segundo, a diferença de velocidade entre o campo progressivo e o retrógrado é 600 radianos por segundo. Deu para entender isso? Aqui, né? Vocês entendem que isso aqui está girando uma velocidade, né? Se isso aqui está girando a 300 radianos por segundo nessa direção, esse aqui está girando 300 radianos por segundo na outra direção, eu tenho aí uma velocidade entre esses dois campos de 600 radianos por segundo. É a mesma coisa, eu tenho um carro que está andando numa direção a 100 km por hora e passa um carro por ele na outra direção a 200 km por hora. A 100 km, desculpa, a 100 km por hora. É a mesma coisa. Imaginem aí um carro, né, que está a 100 km por hora e bate numa parede a 100 km. Agora imagina um carro que está a 100 km por hora e bate num outro carro que está no sentido oposto a 100 km por hora. Esse efeito dessa batida equivale a um carro que está andando a 200 km por hora e bate numa parede, concordam? Sim ou não? Sim. Então por isso que eu tenho aqui 2, né? Então a diferença entre a velocidade síncrona, a velocidade do campo progressivo e do retrógrado vai ser 2, né? Vai ser 2 vezes. Como esse como como a velocidade aí do rotor aí, né, não é síncrona em relação ao estator, eu vou ter aí menos escorregamento, né? Por isso que eu tenho isso aqui. Isso aqui, né? Aqui, isso aqui vem lá da parte das aulas que a gente viu da máquina de indução, né? Onde a minha resistência efetiva ela é dependente do escorregamento. A minha resistência física não, né? Mas para vias de modelo, né? Para que eu possa manter uma tensão constante aqui, né? Fazer um modelo onde eu tenho uma tensão constante na saída aqui, onde eu posso encontrar uma tensão constante aqui, eu divido a minha resistência pelo escorregamento. Uma vez que quem muda aqui, na verdade, né? É a minha reatância, né? Quanto maior for o escorregamento, maior vai ser a minha reatância. Certo? Mas o que a gente quer é encontrar um modelo onde eu tenha o escorregamento refletido na resistência, né? Porque é em cima da resistência que eu tenho a minha potência no rotor, né? A potência de entreferro, ela é calculada, lembra lá que a gente viu isso? A minha potência de entreferro, ela é calculada em cima da resistência do rotor. Então eu quero encontrar um modelo que me defina, né, que eu possa definir a resistência do rotor. Por isso que eu divido o meu rotor por S aqui e não multiplico a minha reatância por S aqui. Entendeu? Para qualquer valor de escorregamento, eu vou ter aqui uma dada reatância fixa já, né? Uma reatância fixa para aquele valor de escorregamento. E o meu S aqui eu divido aqui, né, para mim poder ter a minha potência do entreferro e saber qual que é o torque que vai estar realizando aquele motor. Isso a gente falou bastante aí na aula das máquinas de indução. Então esse aqui é o meu modelo, né, da máquina monofásica, bem mais complexo de entender, acredito também. Não só o circuito, mas o entendimento também é um pouco mais complexo que o motor trifásico, certo? O que é meio que contra-intuitivo, né? A gente pensa que o motor monofásico ele vai ser mais simples, né, o entendimento, do que um motor trifásico, que tem 3 fases, né?
E bem pelo contrário, a modelagem fica bem mais complexa, uma vez que eu tenho aí esse campo pulsante, né? Eu tenho a falta de duas fases aí para mim poder gerar um campo girante. Então, usando o circuito equivalente, a corrente de estator, a potência de entrada e o fator de potência podem ser calculados para qualquer valor escolhido de escorregamento quando a tensão aplicada e as impedâncias do motor são conhecidas, certo? Então aqui eu tenho as impedâncias, né? Potências F, Z. Aqui é a potência a impedância do enrolamento progressivo e aqui é a potência, é a impedância do enrolamento retrógrado, certo? Então a gente pode conhecer quais são esses valores de impedância. Uma vez que a gente tem esses valores aí, a gente calcula a resistência RF, a resistência RB, e a gente pode determinar qual que é o torque aí realizado por esse motor aí. Certo? Então aqui de novo entra a potência do entreferro, né? Por quê? Porque meu torque, né, que nem eu estava comentando, meu torque, ele depende da potência do entreferro, né? A potência, o fluxo que atravessa o entreferro vai me gerar propriamente torque, certo? E essa potência do entreferro depende da minha resistência RF, né? Certo? Metade aqui, por que metade? Porque eu estou falando do mesmo enrolamento. Meu torque mecânico, então, vai ser meu torque principal menos. Meu torque mecânico vai ser meu torque do enrolamento progressivo menos o torque do enrolamento regressivo. Eu já estou até trocando os termos. Menos o meu torque do enrolamento retrógrado, certo? Então, no instante zero, eu não vou ter aí diferença de velocidade, né? Eu não vou ter esse termo aqui, né? Eu vou ter só S menos S. Ou seja, eu vou ter torque mecânico igual a zero quando o motor está parado. Por isso que o motor não sai do estado zero. Deu para entender aí por que esse motor somente com o enrolamento principal ele não parte? Porque no modelo aqui, né, eu não vou ter diferença de velocidade, uma vez que as velocidades no instante zero é igual a zero. Eu não tenho diferença de velocidade, então eu vou ter as mesmas resistências, né? Eu vou ter a mesma força ali, a mesma potência, o mesmo torque para os dois sentidos, esse motor vai ficar parado, literalmente parado. No momento que eu tenho uma certa velocidade, aí sim eu tenho uma diferença entre o torque principal, né, progressivo, e o torque principal retrógrado. Aí sim eu vou ter um torque mecânico diferente de zero. Então eu preciso do mecanismo de partida. Depois sim, dependendo da característica do motor, eu retiro esse mecanismo de partida. Eu fico aí, consigo trabalhar somente com esse motor, operando com o enrolamento principal. Certo, pessoal? Então agora vamos falar das partidas, né? Os motores de indução monofásicos são classificados de acordo com os seus métodos de partida. Em geral, são referidos por nomes que descrevem esses métodos. Deve-se atentar para os seguintes detalhes: exigências dos conjugados de partida, no ciclo de trabalho, da carga e nas limitações das correntes de partida. O custo dos motores monofásicos aumenta com a sua potência e com as características de desempenho. Para grandes quantidades, motores fracionários, deve-se escolher um motor com as menores especificações de potência
e desempenho capaz de atender às exigências da aplicação. Os métodos de partida e as características resultantes de conjugado versus velocidade podem ser classificados em 4 tipos: motor de fase dividida ou fase auxiliar, motor de fase dividida capacitor de partida, motor de fase dividida com capacitor permanente e motor de fase dividida com 2 capacitores. Então, todos têm, né? Têm uma fase auxiliar. Eu consigo aí, a partir de uma fase auxiliar, gerar aí um torque inicial, né? A gente vai ver aí. Aí tem com fase auxiliar a capacitor, com fase auxiliar com capacitor permanente, ou seja, esse cara aqui que está conectado no capacitor, que está conectado na fase auxiliar, esse capacitor aqui, depois que esse motor parte, né, ele cai fora. Existe um mecanismo que abre o circuito da fase auxiliar, dos enrolamentos auxiliares, e ele trabalha somente com a fase principal, os enrolamentos principais. E tem outros tipos de motores onde o capacitor ele fica constante, né? Não é só para partida, ele permanece aí conectado, certo? E o motor de fase dividida com 2 capacitores. Então eu tenho aí essa fase auxiliar com 2 capacitores. Vamos ver aí como é que funciona. Motor de fase dividida ou fase auxiliar. Possui 2 enrolamentos na armadura estator deslocados de 90 graus elétricos no espaço, ligados em paralelo. O enrolamento auxiliar usado só na partida tem menos espiras e é enrolado com um fio mais fino em relação ao enrolamento principal, sendo colocado no topo das ranhuras. O enrolamento auxiliar é projetado apenas para funcionar na partida, e se não for desligado do circuito, por exemplo, um defeito na chave centrífuga, sua resistência elevada aumentará a temperatura do estator, podendo queimar ambos os enrolamentos. Então, ele é ligado em paralelo, né, defasado 90 graus do enrolamento principal, certo? E esse enrolamento auxiliar ele é mais fino. Quem é que você saberia me dizer por que ele é mais fino? Por que ele é projetado sendo mais fino? Tem a ver com a corrente, né? Tem a ver com a resistência, na verdade. Quando eu tiver uma resistência menor ou maior, eu vou estar alterando o meu torque. O que define aí, né, a gente acabou de falar, o que define o conjugado aí de motores de indução é a resistência do rotor, certo? Se essa resistência for maior, eu vou ter mais torque. Então vai ter uma diferença de torque entre o enrolamento auxiliar e o enrolamento principal. Essa diferença vai fazer esse motor partir, certo? Através dessa diferença eu vou conseguir fazer esse motor partir. E tem uma chave, né, uma chave centrífuga que faz, depois de um certo período, né, de tempo ali onde o motor já está em velocidade de regime permanente, ele abre o circuito auxiliar, né, porque essa resistência aí vai estar dissipando energia também. E uma vez que esse motor já está em movimento, né, eu não preciso mais ter esse enrolamento auxiliar. Aí ele cai fora e fica só trabalhando o rolamento principal. Essa é a proposta, essa é a ideia desse tipo de motor. Esse motor parte como um motor bifásico desequilibrado. A chave centrífuga abre após o motor atingir cerca de 75% da velocidade síncrona, correspondendo ao torque máximo como um motor monofásico. Este é classificado como um motor não reversível, ou seja, não se pode inverter seu sentido de rotação em funcionamento. Por quê? A não ser parando e invertendo a ligação de um de seus enrolamentos. Possui baixo torque de partida.
Aplicações. Motores de 1 na 20ª a meio HP. Nesta faixa são os motores de menor custo. Devido ao seu funcionamento ruidoso, usa-se em cargas barulhentas, queimadores de óleo, máquinas ferramentas, esmeris, máquinas de lavar roupa e de lavar pratos, ventiladores, exaustores, compressores de ar, pequenas bombas centrífugas e alguns equipamentos de escritório. Motor de fase auxiliar a capacitor de partida. É também um motor de fase auxiliar, mas o deslocamento de fase no tempo entre as duas correntes é obtido por meio de um capacitor em série com o enrolamento auxiliar. O ângulo entre as duas correntes na prática fica um pouco abaixo de 90, sendo este geralmente o melhor meio termo entre conjugado de partida, corrente de partida e custo. Então, por questões de conjugado de partida, corrente de partida e custo, né, esse aqui é um dos métodos mais utilizados, um capacitor de partida, onde ele vai estar atrasando aí a corrente, né, no enrolamento auxiliar, causando aí uma diferença aí de torque, né, entre o enrolamento principal e o enrolamento auxiliar. Este motor também parte como um motor bifásico, desequilibrado, mas com melhor característica elétrica, o que faz com que seu torque de partida seja maior que o motor que o obtido no caso anterior, tornando-o mais adequado para partir cargas difíceis. Motor de fase dividida, capacitor de partida. Acho que aqui eu coloquei duas. Ah, não, aqui é só um exemplo, né? É classificado como um motor reversível, ou seja, se for invertida a ligação do enrolamento auxiliar e desligada temporariamente a alimentação do motor, até que a sua velocidade caia o suficiente para a chave centrífuga ser novamente fechada. Ao ser religada a alimentação, o motor possui torque suficiente para freá-lo e inverter o sentido de rotação, atingindo o regime permanente com a rotação invertida. O capacitor eletrolítico não pode operar em regime contínuo. Aplicações: motores de potência inteira até 7.5 HP em compressores, bombas, equipamento de refrigeração e condicionamento de ar, máquinas de lavar roupa de maior porte ou onde se deseja inversão de rotação. Então, aqui ele pode ser revertido, né? Contanto, né, que ao se desligar esse motor, né, no momento que ele já está girando num sentido, ao se desligar ele, espera ele perder um pouco de velocidade para fechar novamente o enrolamento auxiliar. Aí sim tu pode estar fazendo a reversão, né? E ele vai estar gerando torque no sentido contrário. Certo, pessoal? Motor de fase dividido com capacitor permanente. Neste caso, o capacitor não é removido do circuito, não existindo a chave centrífuga. O fator de potência, o rendimento e o conjugado podem ser melhorados. Já que o enrolamento auxiliar e o capacitor podem ser projetados para a perfeita operação bifásica para qualquer carga desejada, o conjugado de partida deve ser sacrificado porque a escolha da capacitância é necessariamente um meio termo entre os melhores valores de partida e de funcionamento. Então eu tenho menos conjugado de partida, né? Porém eu consigo deixar aí ele de forma permanente, não preciso estar colocando aí uma chave centrífuga para abrir esse ramo aí de excitação, né? Então, devido ao uso contínuo, é utilizado um capacitor a óleo. Seu valor é baseado nas condições ideais de funcionamento. É relativamente pequeno, daí sua característica de partida não ser tão satisfatória, já que o torque de partida é relativamente pequeno. O seu torque de funcionamento relativamente baixo torna o motor sensível às variações de tensão.
e assim sua velocidade pode ser controlada por variações da tensão de alimentação. É um motor reversível bastante. É um motor reversível. Bastando para isso, conforme na figura anterior, mudar a posição da chave reversora, trocando o enrolamento com o capacitor, sem necessidade de parar o motor ou desligar a alimentação. Aplicações. Devido às suas características, é um motor muito popular, usado em ventiladores e exaustores, máquinas de escritório e unidades de aquecimento. Dos motores com capacitor, este é o de custo mais baixo, seguido pelo motor que usa capacitor de partida. Vejam que aqui, ó, uma coisa que é um detalhe, não sei se vocês têm ventilador em casa, se vocês abrirem lá, vocês vão ver que ele tem o capacitor, né? É um capacitor permanente, e ele tem resistências, né, interna ali, para fazer o divisor de tensão, e controlar a velocidade. O controle de velocidade é feito através da variação da tensão de alimentação. Como é que é feita essa variação da tensão de alimentação? É colocado resistores ali, né, onde eles fazem um divisor de tensão e acabam ali reduzindo a tensão que está sendo aplicada nos terminais do enrolamento principal, né? Esse aqui é o que é utilizado em ventiladores e exaustores, né, residenciais. Ele tem um torque baixo, né? Se vocês verem o ventilador ali, ele parte praticamente a vazio. E ele tem um torque bem baixo, né? Torque bem baixo. Ele demora para entrar em movimento, né? Claro que depende do ventilador, né? Mas normalmente ele tem um torque aí que fica um pouco mais abaixo. Mas é o sistema aí mais usual, mais conhecido também, né? Então quem é que tem ventilador em casa de teto aí? Alguém tem ventilador de teto em casa? Tem uns 3 aqui. Tem 3, né? Então aí dá uma olhadinha aí ali onde liga, abre ali e olha, aí tu já vai ter uma aula prática do que nós estamos falando hoje. Vai ter o capacitor, né, para partida aí, né, que ele é responsável por defasar a corrente do ramo de excitação, né, o ramo auxiliar, e vai ter resistores ali também para fazer o controle de velocidade. O controle de velocidade é feito através desses resistores que fazem um divisor de tensão, né? Obviamente vai ter uma queda de tensão ali, vai ter uma potência dissipada ali, mas é irrisória, né? Valores bem pequenos, mas vai ter perdas, né? Então no momento que vocês aumentam a velocidade do ventilador de vocês vão estar mudando, alterando aí a tensão que ele está sendo alimentado, né? Consequentemente aí vão estar alterando a velocidade dele. Pois é, até uma vez, eu não lembro se ele não embalava, eu sei que a gente trocou o capacitor e voltou a funcionar normal. Exatamente, porque se dá problema nesse ramo de excitação, se esse capacitor queima, por exemplo, ele não consegue partir, né? Ele não parte. E sem conseguir partir, ele não funciona. E tem que ter essa partida aí. Vocês tentaram ligar ele e partir com a mão? Pois é, eu não me lembro qual era o problema, faz bastante tempo. Porque se vocês tentar fazer isso, ele pode funcionar, né? Ele pode funcionar se for só esse o problema, né? Só for um problema do capacitor de partida. Se não for um problema de ter aberto ali esse divisor de tensão, né? Aí não tem o que fazer. Na verdade, aí vocês podem estar soldando ali novamente, né? Fazendo as conexões, uma vez que pode ser que ele abriu e não tem tensão de alimentação no ventilador. Motor de fase dividido com 2 capacitores.
Associa as características de alto torque de partida do motor com capacitor de partida com as características de ótimo funcionamento do motor com capacitor permanente. É o mais caro dos três. Na partida é usado um capacitor eletrolítico e em funcionamento o capacitor a óleo com capacitância de 10 a 15 vezes menor que é do capacitor eletrolítico. É um motor reversível e sua velocidade pode ser controlada pela variação da tensão aplicada. Inversões frequentes do sentido de rotação reduzirão a vida útil da chave centrífuga. Aplicações: acionamento do compressor em pequenas unidades domésticas de ar condicionado e outras aplicações que requerem elevado torque de partida e funcionamento silencioso. Vou fazer um exemplo aí para fixar aí essa parte aí. Acho que vamos fazer uma paradinha aqui. Esse exercício aqui ele é bem completo, é bem extenso. Vamos parar aí uns 10 minutinhos, pode ser? Aí eu já consigo dividir a aula aqui, porque esse exemplo aqui ele é bem completo. A gente vai passar um tempo em cima dele. Tá, daí a gente volta aí 10 para 5, 10 minutinhos só. Aí eu faço a parte 1 e a parte 2 aqui.